Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 31 de outubro do ano 2020, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 13 do mês de Reshvan, do ano 5781. Hoje nós estamos na nossa sétima aliá da Parashá Lech Lechá. Por ser a sétima aliá, nós temos a parte Maftir, que é a leitura final da nossa Parashá. Então hoje nós estamos no capítulo 17, do verso 7, e nós vamos até o encerramento da nossa Parashá Lech Lechá, que vai até o versículo 27 do mesmo capítulo. Então, a nossa Parashá final de hoje, capítulo 17, verso 7 até o verso 24. Vamos ler a nossa Parashá com comentários de Rashi, segundo o Rumash que nós temos aí. Então, a nossa leitura, ela diz assim: manterei ainda outro aspecto da minha aliança entre mim e ti, e teus descendentes depois de ti, em todas as suas gerações, como aliança eterna. Teus descendentes permanecerão fiéis à missão divina, que inculcarás neles, para que eu possa assim ser Deus para ti, e também para os teus descendentes depois de ti. E darei a terra em que estás residindo temporariamente, toda a terra de Canaã, por herança eterna, a ti e aos teus descendentes depois de ti. E aqui nesta terra serei Deus para eles, mas não manifestarei abertamente essa relação especial aos teus descendentes que viverem fora da terra prometida. Deus ainda disse a Abraão: quanto a ti, tua obrigação nesta relação é que deves guardar a minha aliança, tu e os teus descendentes depois de ti, em todas as suas gerações. A saber, esta é a minha aliança entre mim e vós, isto é, todos os membros atuais de tua casa, e os teus descendentes depois de ti. Para guardares, será circuncidado todo homem entre vós. Circuncidareis a carne de vosso prepúcio, e isso será um sinal da aliança entre mim e vós. Em todas as vossas gerações, todo homem entre vós será circuncidado, quando tiver 8 dias da vida. Inclusive, todo homem nascido de uma escrava não judia, tenha ele sido concebido quando ela já era propriedade de tua casa, ou comprado por dinheiro de um estrangeiro, que não seja um de teus descendentes, junto com sua mãe não judia, quando ela estava grávida dele. Por outro lado, todo homem nascido em tua casa de uma mulher não judia, que tenha sido adquirida, não como escrava ela mesma, mas apenas para que seus filhos sejam escravos, ou alternativamente, sem a intenção de que ela passe pela conversão parcial, que a tornaria uma escrava. E todo homem não judeu comprado com o teu dinheiro, como escravo, depois de ter nascido, seguramente serão circuncidados, logo após a compra, mesmo que tenham mais de 8 dias de vida ou menos. Minha aliança estará assim em vossa carne, como uma aliança eterna. Um homem incircunciso que não circuncidar seu prepúcio antes de atingir a maturidade legal, essa alma será cortada de seu povo. Ele morrerá prematuramente e sem filhos, porque quebrou a minha aliança. Disse Deus a Abraão, a respeito de Sarai, tua mulher: não a chamarás mais de nome Sarai, que significa minha princesa, aquela que governa somente o meu reino, pois Sara, que significa princesa em geral, é o seu nome. Como tu, ela gerará muitas nações,
diferentemente do que fiz contigo. Porém, eu retirarei do seu nome a letra que não tem relação com um novo sentido. No teu caso, o fato de continuares sendo governante de Aram não limita a tua grandeza. No caso dela, minha princesa, implica que ela é apenas minha princesa. Portanto, devo excluir a letra Iud, Sarai, a última letra do nome, Iud, de seu nome. Contudo, no futuro, eu a acrescentarei ao nome de outro líder do povo judeu. Ou seja, Deus está falando a Abraão que o nome Sarai, minha princesa, não será mais Sarai, será Sara. Ele vai tirar a letra Iud do nome de Sara, então ela deixa de ser minha princesa para ser a princesa de todos, porque dela seriam gerados grandes nações, inúmeras nações, e também a promessa feita por parte de Deus a Abraão e a sua semente, ou seja, a semente dele com Sara, que seria o seu filho, e dessa forma o nome Iud, a letra Iud que estava no nome de Sarai, seria retirado e seria colocado no novo líder do povo judeu. Quem é este novo líder do povo judeu que começa com a letra Iud? É exatamente o filho de Abraão e Sara, que vem ser logo em seguida Yitzhak. Então o Iud sai do nome de Sara e entra no nome do filho deles, que será no futuro também um novo líder do povo judeu, que é Yitzhak. Eu a abençoarei restituindo-lhe a juventude, e também te darei um filho com ela. Eu ainda a abençoarei com lactação abundante. Ela dará origem a nações, reis de povos sairão dela. Abraão prostrou-se sobre o seu rosto com alegria e riu com alegria, dizendo a si mesmo: gerações anteriores de fato procriavam em idade tão avançada. Mas hoje, se não fosse por Deus, nasceria um filho a um homem de 100 anos? E Sara, aos 90 anos, daria à luz? E Abraão disse a Deus: não sou digno de tal milagre. Eu me contentaria se Ismael ou Ismael viesse com temor a ti, me sucedesse. Deus disse: todavia, Sara, tua mulher, certamente dará à luz um filho para ti, e o chamarás Yitzhak, que significa rirá. Os valores numéricos das letras de seu nome fazem alusão aos 10 testes aos quais te submeterei, que é o Iud, aos 90 anos de idade de Sara, Tzadik, aos 8 dias do nascimento de Isaac, Yitzhak, até a sua circuncisão, a letra Het, e aos teus quase 100 anos de idade, a letra Kuf. Então, o nome de Yitzhak tem as letras hebraicas Iud, Tzad, Het e Kaf, ou Kuf. O valor numérico da letra Iud é 10 e está ligado aos 10 testes ou provas que Deus fez a Abraão passar na sua vida. A segunda letra do nome de Yitzhak é a letra Tzadik ou Tzad, que tem o valor numérico 90, que é exatamente a idade de Sara quando ela dá à luz ao seu filho. A terceira letra do nome de Yitzhak é a letra Het, que tem o valor numérico 8, que está ligado diretamente à circuncisão. Todo filho, ao 8º dia, será circuncidado. E Yitzhak foi o primeiro menino que foi circuncidado ao 8º dia. Ismael, ele foi circuncidado com 13 anos de idade, portanto, fora da primícia da Torá, fora da primícia da lei do pacto que Deus está fazendo com Abraão.
E a última letra do nome de Tsahak, que é Kuf, tem um valor numérico 100, que é exatamente a idade de Abraão, quando ele se torna pai de Itzahak. Então nós vemos aí que o nome e a aliança que Deus está fazendo com Abraão, é um nome profético que está ligado diretamente aos seus pais, né? Avraham e Sara. Então, Itzahak é todo esse significado aqui. Continuando, né, a nossa leitura da nossa sétima Aliyá, com comentários de Rashi. E embora possa parecer que minha aliança se aplica a todos os seus descendentes, inclusive a descendência de Ismael e de outros filhos que porventura venhas a gerar através de qualquer outra mulher que não seja Sara, esclareço agora que manterei minha aliança somente com Isaac, como uma aliança eterna para os seus descendentes depois dele. Sobre Ismael, eu te escutei, abençoei-o e o farei fecundo e extremamente numeroso. Ele gerará também 12 príncipes e eu farei dele uma grande nação. No entanto, a grandeza desses 12 príncipes será apenas passageira, pois manterei minha aliança com Isaac. Repetidas vezes, o Eterno vem falando com Abraão que ele: manterei minha aliança com a tua semente e com Sara. Manterei a minha aliança com Isaac, que gerará após a tua circuncisão. Sara o dará à luz para ti nesta época, no próximo ano, e então ele será santo. Só os descendentes de Isaac terão de circuncidar-se, e assim como prometi multiplicar os descendentes de Ismael, multiplicarei mais ainda os de Isaac. Deus estava imediatamente em cima de Abraão, enquanto se comunicava com ele, porque Abraão se anulava de forma tão completa diante de Deus que era um veículo, ou, numa linguagem profética, uma carruagem imediato da revelação da presença divina ao mundo. Ou seja, através de Abraão, né, essa carruagem do Eterno, ele se manifesta a sua presença divina ao mundo. Quando acabou de falar com ele, a presença de Deus ascendeu depois de repousar sobre Abraão. Abraão consultou os seus aliados, os 3 irmãos amoritas, Aner, Eshcol e Mamre, a respeito da sua circuncisão. É interessante esse comentário de Rashi, que nos traz essa consulta, né, que Abraão fez com seus 3 amigos, os seus 3 aliados. Então, Aner, primeiramente, respondeu a Abraão: tens quase 100 anos, por que haverias de infligir essa dor sobre ti? Eshcol vem com o segundo comentário: por que haverias de tornar-te distinguível para os teus inimigos? E finalmente Mamre, ele ponderou dizendo: Deus te protegeu na fornalha ardente, durante a fome e em tua guerra com os reis. Como poderias não lhe obedecer agora? Abraão então tomou seu filho Ismael e todos aqueles nascidos em sua casa e todos os que ele comprara por dinheiro, isto é, todo homem entre as pessoas da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seu prepúcio no mesmo dia em que Deus lhe deu o mandamento, conforme Deus lhe falara. Ele fez a circuncisão à luz do dia, sem medo dos pagãos, nem dos zombadores, e de modo que ninguém pudesse dizer o que teria impedido se o tivesse visto praticando este ato. Nesse versículo 23, 17, 1 a 23, encerramos a leitura, a sétima Aliyá, a sétima leitura. E agora do verso 24 ao 27 é a leitura de Maftir, que é a leitura final.
Depois de circuncidá-los, ele circuncidou a si mesmo. Abraão tinha 99 anos, quando a carne de seu prepúcio foi circuncidada. Quando ele estava prestes a circuncidar-se, subitamente lhe ocorreu que talvez não fosse capaz de segurar a faca com firmeza, por causa de sua idade avançada. Então Deus firmou a sua mão. Como já era homem velho, Abraão não precisou soltar e puxar para trás a camada superior de seu prepúcio, pois já tinha sido desgastada. Só foi necessário então cortar o prepúcio. Seu filho Ismael, por sua vez, tinha 13 anos de idade quando a carne de seu prepúcio foi circuncidada, de maneira que a camada superior de seu prepúcio teve de ser solta e puxada para trás. Ele teve o mérito de não se queixar da circuncisão. Então, Ismael, ele, por não reclamar da circuncisão, nem das dores, isso foi considerado para Ismael como um mérito, um prêmio, No mesmo dia em que Abraão completou 99 anos e Ismael completou 13 anos, Abraão foi circuncidado junto com seu filho Ismael. E todos os homens de sua casa, fossem nascidos em sua casa ou comprados por dinheiro de um estrangeiro, foram circuncidados com ele. Assim, nós encerramos então a nossa leitura diária, a 7ª Aliá, e o Maftir, a leitura final da nossa Parashá. Com respeito à circuncisão, queremos aqui chamar a tua atenção sobre a questão do prepúcio do órgão reprodutor masculino que foi movido. Então, o prepúcio que envolve o membro reprodutor do varão foi cortado. Isso se chama orla, a orla do prepúcio. Por isso, os rabinos ensinam que nós não podemos dizer que nós pegamos na orla de um judeu, porque vai ter essa conotação. Mas sim, segundo a profecia, ela nos fala que nós pegaremos no tzitzit, nas franjas do manto de oração de judeu. E estaremos então pegando no tzitzit, estas franjas, para realmente estarmos ombro a ombro junto com os judeus, servindo o Eterno, um serviço do coração, um serviço do amor. E a mesma coisa se fala com referência à profecia, no sentido em que diz que naqueles dias 10 varões de nações diferentes pegaram no tzitzit, do manto de oração, o talit, conhecido como manto de oração, o talit, pegaram no tzitzit, e subirão com o judeu a Jerusalém, porque a própria profecia diz que esses 10 varões de nações diferentes dirão: temos ouvido que o Deus verdadeiro, o único Deus, o único Criador e o único Salvador, Ele está contigo, convosco, e nós queremos também sermos abençoados e servirmos a Deus. Então é essa a profecia que nos fala nesse sentido. Portanto, a profecia nos diz sobre pegar no tzitzit do talit, do manto de oração do judeu, que são aquelas franjas que estão em volta dos 4 cantos do talit. Então essa é a expressão correta, e não na orla do judeu, ok? Então esta questão aí. O que nós podemos mais falar com referência sobre a questão da circuncisão? Quando Abraão tinha então 99 anos, Deus disse a ele: eu quero que você tenha uma milá, a circuncisão. Milá, circuncisão. Brit, aliança. Então, Brit, milá. Brit, aliança. Milá, circuncisão. Então, o Eterno diz a Avram: eu quero que você tenha uma milá, uma circuncisão. Com a circuncisão, Avram, ele deixou de ser Avram e passou a ser Avraham. Ele deixou de ser
simplesmente pai, que é pai de Amiram, local de onde ele nasceu, para ser Avraham, pai de muitas nações. Por isso que no nome de Avraham foi acrescentado a letra Rei. Então a letra Rei é uma das 4 letras do tetragrama sagrado. Então o Eterno acrescentou uma letra do seu nome no nome de Avraham, certo? Que é a letra Rei, ou seja, será pai de muitas nações. De agora em diante, seus descendentes, os judeus, vão fazer a milá nos seus filhos quando os seus filhos tiverem 8 dias. Quem tem o guia Penei Noah, compilado pelo nosso Rav Yaakov Garanstad, na página 82, né, que muitos não-judeus, e principalmente aqueles que estão se somando no movimento Penei Noah Brasil, que tem a liderança do Rav Yaakov, ficam perguntando ou ficam na dúvida se o não-judeu, se o Penei Noah, pode ou não pode fazer a circuncisão. O nosso Rav Yaakov Garanstad, no seu guia para Penei Noah, na página 82, ele cita a seguinte passagem: Talmud da Babilônia, Sanhedrin 59b. A circuncisão foi ordenada para Penei Noah, como está escrito em Gênesis, capítulo 17, versos 9 a 27, que é exatamente o texto que nós acabamos de ler nessa parashá Ler Lechá, né? E disse Deus a Abraão: e você guardará meu pacto, né? Então, o Penei Noah, o não-judeu, ele pode fazer a milá, a circuncisão? Sim, mas ele não pode fazer a seu bel prazer, né? Ou seja, ele decide fazer a sua milá, né? Aí ele pega, marca lá com o médico clínico geral, por exemplo, e vai lá e fala para o médico: não, eu quero fazer a circuncisão. O médico, ele vai entender que você quer fazer apenas a cirurgia da fimose, que é o que é conhecido no mundo gentil, a cirurgia da fimose. Então ele vai remover realmente a orla do prepúcio, mas para ele vai estar fazendo apenas uma cirurgia de fimose. Esse tipo, entre aspas, de circuncisão, ela não é válida. Para que a circuncisão, a milá, seja válida, você precisa procurar o seu rabino, no nosso caso, o nosso rabino Yaakov Garanstad. Você precisa conversar com ele pessoalmente, certo? Falar da sua intenção de fazer a milá. E aí então o nosso rabino, o nosso Rav Yaakov, ele vai conversar com você de forma transparente e aberta, vai te falar os prós e os contras, e para ver se você realmente está disposto a fazer a milá, certo? Com a milá ou sem a milá, né, dentro de uma visão pejorativa, não significa que você está condenado ao submundo, né, do inferno, como diz alguns por aí, certo? Mas você fazendo ou não fazendo, você está dentro do pacto de Penei Noah, certo? Não esqueçamos, né, que tudo que nós fizermos com relação ao Eterno e cumprirmos algumas mitzvot a mais, alguns preceitos, mandamentos a mais, ele tem que ser um ato voluntário e tem que ser um ato de amor ao serviço do Eterno. No caso específico, né, salvo melhor explicação do nosso Rav, você fazendo ou não fazendo a Brit Milá ou a milá, a circuncisão, se você não fizer, não significa que você está fora, ok? Então, tenhamos assim, tranquilidade, tenhamos, vamos dizer, paciência no sentido de aprendermos melhor a
sobre as 7 leis de Noé, que é o fundamento para os não-judeus, e, obviamente, assim como nós queremos ou não queremos fazer a milá, né, nunca fazer sem a orientação do rabino. No nosso caso, voltamos a falar, o nosso rabino, a nossa liderança é Rav Yaakov Granstad, do Beit Chabad, do Brooklyn, São Paulo, certo? Então, se você está conosco e faz parte, então não fique procurando orientação ou direção de outro rabino, certo? Então, se você está aqui, então o teu rabino, o nosso rabino é o Rav Yaakov. É com ele que tem que tirar as dúvidas e é com ele que tem que ser decidido como fazer a milá. Ela tem que ter uma expensão rabínica, não é ao seu bel prazer, ok? Certo? Assim como Ismael, se você está disposto a sofrer, né, as dores da milá, né, então procure a orientação rabínica e fique tranquilo, tudo vai dar certo, ok? Continuando então, qual a diferença da mitzvah da milá, circuncisão, de outras mitzvot? Segundo os nossos rabinos, eles falam que toda e qualquer outra mitzvah, ou mitzvot, que são diversas, você cumpre em tempos determinados e ocasiões específicas. Por exemplo, né, o Shabat, quando nós lembramos do Shabat no 7º dia, é no 7º dia que nós estamos aí, né? E dentro disso daí, então há tempo determinado para você fazer. Mesma coisa se trata das festividades ao Eterno. Então cada festividade tem o seu tempo certo, o seu tempo propício para se cumprir esta ou aquela mitzvah, ok? Agora, com referência à milá, à circuncisão, ela é algo que permanece noite e dia e noite, 24 horas por dia e por toda a vida, porque ela nunca pode ser removida a partir do momento que se faz a milá. Ou seja, a partir do momento que é feita a circuncisão e a orla do prepúcio, né, ela é removida, então esta é uma marca que vai ficar para o resto da vida na pessoa. Então essa é a grande diferença nesse sentido. Deus anunciou a Avraham, você não será mais chamado de Avram, mas sim de Avraham. Avram quer dizer, você é o pai de Amirã, o local de onde você nasceu. Mas agora eu transformo você em Avraham, que quer dizer o pai de muitas nações. E assim, o nome de Sarai também será mudado. De agora em diante, ela será chamada Sara, que significa rainha sobre o mundo todo. Assim como você, Avraham, se torna rei sobre o mundo todo, assim ela é uma rainha sobre o mundo todo. Apesar dela ser muito idosa para conceber, dará à luz um filho quando tiver o seu nome mudado para Sara. E aí, então, Deus ele faz com que ela seja rejuvenescida e possa fertilizar. Avraham irrompeu então em um sorriso de felicidade quando ouviu esta boa notícia. E Deus falou a Avraham, chamará seu filho de Isaac, porque você riu e se alegrou. Todos também rirão e se alegrarão com o seu nascimento. Avraham não demorou para cumprir a mitzvah. No mesmo dia em que Deus falou com ele, ele já pôs em prática, em obediência, a sua Brit Milá. E nesse mesmo dia, né, ele circuncidou Ismael e os 318 membros que estavam na sua casa. De fato, foi um dia muito trabalhoso e Deus renovou as forças de Avraham para poder cumprir a sua mitzvah integralmente. Dentro dessa visão, a importância da circuncisão para o mundo judaico, primeiramente nós queremos dizer o seguinte. Obviamente, desde o princípio,
Deus ele traz as coisas, né, as mitzvot, os mandamentos, de uma forma transparente e perfeita, que é a visão divina, é a visão do Eterno nesse sentido. Mas, infelizmente, com o pecado de Adão, vem a degeneração daquela geração. Depois nós temos, após o dilúvio, o novo mundo, as novas gerações, que vem aí através de Noé, né? E assim começam, né, com Nimrod, a Torre de Babel, e aí vem a confusão das línguas, e aí se formam as 70 nações que vão se espalhando pelo mundo afora e vão se transformando em nações, como até hoje nós conhecemos tantas nações que temos por aí. Mais de 190 nações temos por aí. Com esta questão, o pecado, ele veio trazer uma degeneração da própria sociedade, do próprio ser humano. Então, com isto, o ser humano, ele perdeu o foco divino. E como nós aprendemos nessa semana, Abraham, ele veio trazer então a separação que havia entre Deus e o ser humano. Com a vida de Abraham, esse distanciamento ele foi cortado, e dessa forma Deus e o ser humano se aproximaram. Abraham, com os seus filhos, né, Isaac e depois Jacob, formaram aí as 12 tribos de Israel, e consequentemente vieram aí a formação do povo judeu, e depois no Monte Sinai com Moshe a aliança foi firmada, foi concretizada. As 70 nações, ao perder o foco das mitzvot, dos preceitos, dos mandamentos do Eterno, também perdeu esta mitzvah, a Brit Milá, e as nações se tornaram incircuncisas. Não houve circuncisão nos varões entre as nações. Isso tornou-se parte ativa de Abraham, os seus filhos, e depois disso daí veio ser confirmado e selado na aliança do Sinai com Deus e o povo judeu. Por isso que através do povo judeu se tornam a luz para as nações, para que as nações, junto com o povo judeu, toda a descendência literalmente de Abraham, voltem a andar com Deus. A partir do momento que os não-judeus abraçam a fé monoteísta, começam a vivenciar as 7 leis de Noé. A partir do momento que os não-judeus, os Benei Noé, filhos de Noé, começam a viver as 7 leis universais, as 7 leis de Noé, por quê? Porque as 6 primeiras mitzvot foi dado a Adão, segundo os sábios, uma boa parte dos sábios. E a 7ª mitzvah, de não comer membro de animal vivo, foi dado a Noé. E dessa forma, fechou-se então para as nações, para os não-judeus, as 7 leis universais, para que, vivendo por ela, realmente as nações possam servir a Deus com amor. Mas como as 70 nações perderam o foco, né, se tornaram nações idólatras, e com isso veio a degeneração ética, moral, religiosa, e por aí afora vai, Deus, em Abraão, ele manteve esta aliança. E no texto que nós lemos aqui na nossa aliá de hoje, o Eterno vem confirmar, repetindo, que ele manteria fielmente a aliança com Isaac, certo? E isso vem através dos tempos, e isso vem através de geração em geração. Por isso, voltamos a falar, todo não-judeu que é filho de Noé e também filho de Abraão, onde a Milá também é uma realidade, todo não-judeu, para fazer uma Milá, circuncisão, ele precisa de conversar, se orientar e receber toda a orientação de um rabino. No nosso caso, o nosso Rav Yaakov Gerenstad.
E aí depois dessa conversa, aí você vai tomar uma decisão. Também não precisa ser uma decisão no calor daquela conversa que você terá com o rabino. Você também, e provavelmente o rabino também vai te recomendar isso, que você tenha um tempo para você pensar, meditar, orar e ver se realmente essa é a tua decisão. E depois que você tomar a decisão, você procura um rabino e aí vai ser tomado as devidas providências, se assim for a tua vontade, para fazer a milá, a circuncisão. Mas o foco aqui, Deus fala bem claro, manterei a minha aliança com a tua semente Yitzhak. Dentro dessa visão, nós temos aí, né, os nossos sábios contando alguns episódios acontecidos com alguns dos nossos rabinos do passado. Então, os nossos sábios contam a história do Rabi Yehudá Hanassi, que estava disposto a sacrificar a sua vida pela mitzvah da milá, para cumprir o mandamento da circuncisão. Certa vez um governo romano decretou: nenhum pai judeu pode fazer a milá em seu filho. E naquele tempo nasceu um menininho na terra de Israel, foi chamado de Yehudá, e o seu pai era um dos líderes do povo judeu ali na terra de Israel. E o pai disse, né, Deus ordenou fazer a Brit Milá, e o cruel imperador romano ordenou que não o façamos. A quem é de obedecer? A Deus ou ao imperador? E eu não obedecerei à ordem, se não for apenas a ordem de Deus. E a do imperador não obedecerei. Ele não pode me impedir de obedecer a Deus. 8 dias nascido do seu filho, ele então circuncidou imediatamente de forma secreta o seu filho. Mas o segredo não ficou por muito tempo escondido e dessa forma o governador ficou sabendo. Então ele manda, né, os seus soldados buscarem o pai e a criança para ver se realmente a notícia que ele recebeu era verdadeira. E aí então ele confirma, né? Ele coloca a criança e tira a roupa da criança e vê que realmente foi feito a Brit Milá. E o governador então diz ao pai da criança: sei que você é um homem importante, um líder do povo judeu, porém nem mesmo você pode desobedecer o imperador e será castigado. E o pai daquela criança perguntou qual era o castigo. E o governador disse: o imperador é que vai decidir. E então eles se colocaram a caminho de Roma para o imperador decidir qual seria o castigo do pai daquela criança, cujo nome era Yehudá. E dessa forma, né, o pai, a mãe e a criança foram escoltados e levados juntamente com o governador e a sua escolta, levado para Roma. No trajeto, eles param em uma hospedaria, né, uma hospedaria não judaica, e ali, né, o casal que faz responsável pela hospedaria, ele recebe, né, todo aquele povo e vê que tem ali um bebê e a esposa, né, do dono da hospedaria, ela acha muito bonito a criança, mas percebe, né, que a mãe da criança está triste. Então ela pergunta, né, qual é o motivo de você estar triste? Essa criança é tão bonita e saudável. Então ela, em segredo, fala para aquela mulher o que aconteceu e que eles estavam sendo levados para Roma para que o imperador viesse dar a sentença, o que aconteceria com eles pais e com a criança. Então a mulher, que era muito bondosa, ela levou no seu compartimento do seu quarto e ali mostrou para ela o seu bebê também, que tinha a mesma idade, né, os seus poucos dias, como o filho dela, o filho da mãe judia. Então aquela mulher diz: leve o meu filho, ele não é circuncidado. E assim você não correrá risco algum.
Então a mulher judia, a mãe judia, viu que ali era uma providência divina. Então ela pegou a criança daquela mulher e levou. E o governador e a sua escolta não perceberam nada. E diante do governador, né, então o governador faz a acusação e o imperador manda comprovar se de fato aquela criança estava circuncidada. E depois, né, que a roupa da criança é tirada, então os especialistas, né, do imperador vê que a criança não está circuncidada e fala para o imperador, ela não está circuncidada. E o imperador fica grandemente irado, porque ele foi colocado diante dos seus súditos, né, em vergonha, passando vergonha. E o governador fala para o imperador, juro, 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 ele estava circuncidado, ele foi circuncidado. Só pode ser um milagre. O Deus dos judeus, ele faz milagre quando eles oram. Mas aí o imperador, muito irado, pela vergonha que estava passando, então ele simplesmente disse ao governador, cortarei a sua cabeça por dizer mentiras. E em seguida, né, o próprio imperador, ele anula o seu decreto, né, que era proibido os pais judeus circuncidarem seus filhos, e ele diz então em relação aos judeus, a partir de hoje, deixá-los-eis circuncidar seus filhos, se assim o desejarem. E então, cheios de gratidão, né, os pais de Yehudá saíram do palácio, voltaram à hospedaria, né, voltaram a trocar os bebês, e a mãe daquela hospedaria disse à mãe judia, quero que nossos filhos sejam amigos quando crescerem, pois Deus realizou um milagre através do meu filho. Então aquela mulher não judia, ela reconheceu que através do filho dela foi feito um milagre. E ela disse, eu quero que os meus filhos, que os nossos filhos, sejam amigos quando crescerem. Então, o que aconteceu? O pequeno Yehudá cresceu, tornou-se um santo rabino, chamado Yehudá Hanassi, presidente do Sanhedrin, a corte suprema de Israel, e também compilador da Mishnah, os segredos da sabedoria da Torá. E o filho do hospedeiro? O filho do hospedeiro foi alimentado pela mãe, né, do Rabi Yehudá, porque ele também tinha os mesmos dias de vida e precisava do leite materno, e no seu trajeto até o imperador e de volta, né, a mãe de Yehudá alimentou, né, com leite materno aquela criança. Então, Deus concedeu grandeza neste mundo e no mundo vindouro àquela criança, que mais tarde cresceu, tornou-se um homem adulto, e ele se tornou o imperador romano, conhecido como o imperador Antônio. E no período do seu reinado, ele foi um grande amigo do Rabi Yehudá e foi um grande protetor durante o seu período de reinado, foi um grande protetor dos judeus. Foi nesse período que os judeus tiveram, sem sombra de dúvidas, paz para poderem viver a sua fé judaica, né? Então aí nós vemos realmente como que Deus faz maravilhas a partir do momento em que em que as pessoas buscam um refúgio verdadeiro nele e confiam na sua providência. Então Deus faz maravilhas. Por isso, né, quando você está diante de momentos alegres ou tristes, lembre-se sempre, Deus é aquele que está te concedendo esses momentos e que podem ser transformados em grandes e maravilhosos momentos na sua vida, na vida dos seus, dependendo da forma que você reage, ok? A Brit Milá, segundo os nossos sábios, na vida de Yitzhak, ela aconteceu no dia 22 de Nissan, tornando-se a primeira criança a entrar no pacto com Deus no 8º dia após o seu nascimento. Dessa forma, Deus estava confirmando
que realmente ele manteria fielmente o seu pacto, a sua aliança com a semente de Abraão, Itsarak. Foi então neste momento, quando Itsarak, ao 8º dia, foi circuncidado, Deus cumpre a sua promessa. E assim a descendência de Abraham, Itsarak e Yaakov, as 12 tribos de Israel e o povo judeu que veio a existir de geração em geração, ficou confirmado esta aliança, a Brit Milá, o pacto da circuncisão, certo? As 70 nações, para recordar, né, abandonaram o pacto e a aliança e tornaram-se nações idólatras, pois a idolatria trouxe realmente o nível mais baixo espiritualmente falando, e dessa forma, né, abandonando o pacto, não se lembraram da milá, da circuncisão, sendo necessário agora, né, voltando às veredas antigas, o monoteísmo, como Benei Noach, nós podemos aí consultar o nosso rabino para tal questão. A Brit Milá, ela é um preceito positivo na Torá, na qual Deus ordena realizar a circuncisão de todo menino. É um dos rituais mais sagrados e, como é efetuado sem a consciência da criança, significa um ato de fé acima da lógica, mantido através das gerações. É sinônimo de uma aliança viva e eterna entre o homem e Deus, né? O primeiro a fazer a Brit Milá, como nós falamos aqui, foi Itsarak, e é o sinal especial que tem distinguido o judeu dentre as nações. Também essa foi uma das características, né, que o nazismo escolheu para realmente descobrir quem era judeu, o homem que era judeu, o rapaz, a criança do sexo masculino, se era ou não judeu, né? Devido à perseguição nazista, muitos tentaram se esconder. E uma das formas que o nazismo escolheu para identificar o menino, o adolescente, o jovem, o varão judeu, foi exatamente este. Ou seja, simplesmente fazia com que eles ficassem sem roupas para identificar se eram ou não circuncidados. Abraham circuncidou a si mesmo e toda a sua casa. Ele tinha 99 anos, Ismael tinha 13 anos e estava completamente capacitado a compreender esse mandamento. Então, Ismael sabia muito bem o que era e, sem sombra de dúvidas, ele submeteu-se a Brit Milá. Estava orgulho da sua decisão em submeter-se racionalmente a um preceito de Deus. Sua aceitação do Brit Milá estava limitado à sua razão e não à sua fé. Então, Ismael, ele agiu pela razão. Mesmo assim, isso lhe foi acreditado como mérito. Itsarak, por outro lado, nasceu um ano depois ter sido ordenado a Abraham ao Brit Milá. E com apenas 8 dias, um bebê sem o desenvolvimento intelectual, foi feito o seu Brit Milá. A Halahá, a lei judaica, um judeu deve circuncidar seu filho no 8º dia após o seu nascimento, quando sua faculdade da razão ainda não está desenvolvida. Isso significa que um judeu está ligado e comprometido com Deus desde a sua mais tenra idade, de um modo absoluto e abrangente, que transcende sua razão e percepção. A primeira sexta-feira após o nascimento de um menino, de um filho, no mundo judaico, é chamado de Shalom Zahor, e é feita uma cerimônia nesse sentido. Ou seja, traduzindo boas-vindas e agradecimento a Deus pelo nascimento do bebê.
recebe, na verdade, esta designação por ser no Shabat, também conhecido como Shalom, Shabbat Shalom, paz, descanso, quando nos reunimos para saudar o recém-nascido, o Zahor. Costuma-se lembrar e convidar amigos para celebrar a chegada do novo membro, logo após a refeição de Shabat à noite, quando então serve-se alimentos, bebidas, além do prato essencial desta noite, que é baseado em grão de bico, conhecido como arbis ou nahit, que simboliza luto. Por que luto em uma ocasião tão festiva? Para lamentar o fato de que, ao nascer, a criança esqueceu a Torá, que estava aprendendo no útero materno. Segundo os nossos sábios, fala que toda criança que é gerada, né, no útero materno, ela fica durante os 9 meses, durante o seu tempo de gestação, lhe é ensinado a Torá. E naquele momento que nasce, o choque neste mundo inferior é tanto que a criança esquece os ensinamentos e vai ter que percorrer um caminho todo para reaprender a Torá. Então, por isso, esse alimento grão de pico simboliza o luto. O dia do Brit Milá, o dia que é feita a circuncisão, é executado no 8º dia, subsequente ao nascimento da criança. A circuncisão é realizada através de um mohel, que é um homem temente a Deus, cumpridor dos preceitos judaicos e versado na prática da circuncisão conforme as leis da Torá. Ou seja, ele tem que ser um hábil, né, no instrumento onde ele vai fazer a incisão para cortar a orla, né, o prepúcio, né, do membro reprodutor do bebê. Então, é o mohel que decide se a criança está naquele momento apta para fazer a circuncisão. Sempre que praticável, o Brit, a aliança, deve ser realizada pela manhã, como sinal de nossa urgência em cumprir uma mitzvah, a vontade de Deus. Nunca deve ser realizado à noite, né? Preferencialmente de dia, mais ainda na parte da manhã. Não se costuma convidar as pessoas para o Brit, mas simplesmente informá-las sobre a hora e o local, pois não seria apropriado que elas declinassem de um convite para um evento, no qual Eliarro, o profeta, está presente. Então as pessoas elas não são convidadas, a elas são participadas o horário e o local onde é feito a Brit Milá. Então a pessoa vai se ela quiser. Se ela não quiser ir, não tem problema algum, né? Mas quando é um convite, a recusa de um convite é um ato deselegante, né? Portanto, num linguajar mais simples, né? É falta de educação declinar um convite quando se trata de um bom convite, né? Então, e dessa forma também a pessoa recusando o convite, segundo os sábios, a pessoa está recusando estar presente no mesmo local onde o profeta Elias, o profeta Eliarro, estará presente na Brit Milá, né? Por que se fala que o profeta Eliarro está presente numa Brit Milá, que é uma visita tão ilustre numa hora desta? Há muito tempo, um dos reis de Israel, influenciado por maus conselheiros, aboliu a cerimônia de circuncisão. Eliarro, que vivia naquela época, clamou então a Deus relatando que o povo de Israel havia abandonado sua valiosa aliança. Se você entrar na história do profeta Elias, do profeta Eliarro, aí você vai encontrar, né, Acabe e Jezabel, certo? Os autores da proibição. Por essa razão, a partir de então, Deus instruiu o profeta Eliarro estar presente e testemunhar todas as circuncisões. E por essa razão, uma cadeira especial é designada em honra ao profeta Eliarro em cada cerimônia de Brit Milá. Quem é o mohel?
é uma pessoa temente a Deus, pratica e observa as leis judaicas, portanto, as 613 mitzvot, né, aquilo que é pertinente fora de Israel. Ele é um cirurgião judeu, porque ele vai manusear um bisturi, mas pois este ato é um elo espiritual que liga a criança a Deus. Então, por isso, Mohel, ele tem que ser uma pessoa temente e obediente a Deus. E, portanto, também ele precisa ser um ótimo cirurgião para fazer tal questão, né? Nessa cerimônia existe as pessoas que são chamadas no hebraico de Sandek, Kavater e outras honras mais. Juntamente com Mohel, o Sandek é a pessoa que segura a criança durante a circuncisão. Deve ser alguém de grande estima da família e da própria comunidade. O dia do Brit Milá é visto como uma festa para o Sandek, tal como para o pai e o Mohel. Geralmente um casal de noivos ou um casal já casados é escolhido para servir de Kavater, aqueles que trazem a criança para o aposento onde o Brit será feito. A mulher toma a criança nos braços da mãe e, por sua vez, a entrega ao homem, que a levará para o aposento. Ele, ou ainda outro homem, coloca então a criança sobre a cadeira reservada ao profeta Eliar. A tradição nos diz que, ao dar honra de ser Kavater a um casal ainda sem filhos, confere-se a este uma bênção especial para se tornarem fértil. O casal se torna fértil e tem os seus próprios filhos. Em seguida, o pai coloca o bebê no colo do Sandek, depois que o Mohel executa a circuncisão. E mais 2 homens podem receber honra especiais. Um há de segurar a criança, enquanto o outro recita a bênção e a prece especial, onde em seguida é anunciado a todos o nome judaico da criança. Na refeição que se segue, é costume acender velas em honra da Simchá, a alegria daquele momento. Porém, nenhuma bênção especial é recitada. Então, o Birkat Hamazon, a bênção de graças, recitada após uma Seudat Mitzvah, que é uma refeição festiva. Vários pedidos são acrescentados para o bem-estar do nenê recém-circuncidado por seus pais, o Sandek e o Mohel. Através do Brit Milá, o menino se identifica como judeu logo no início de sua vida e permanece por toda ela ligado à sua fonte. Então aqui nós falamos para você sobre uma cerimônia judaica, especificamente judaica, para uma família judaica. São esses trâmites que são obedecidos para a sua legalidade. E para o não-judeu, para um Benenoa, que quer fazer a circuncisão, para que ela se torne legal, é praticamente quase a mesma coisa que tem que seguir ali, né? Quem está após os 8 dias, obviamente, não tem o mesmo ritual 100%, mas as pessoas envolvidas terão que estar presentes ali, após receber uma orientação de um rabino. Vimos aí a respeito sobre a questão da aliança, a questão que envolve, né, o nome, né, o nome da criança que recebe ali no momento do nascimento, né, e tudo isso no sentido de obediência à ordenança do Eterno na sua para cumprir a mitzvah. Nós queremos chamar a atenção para você aqui, nesse momento, sempre na sétima aliá e no maftir, nós estendemos um pouco mais para poder trazer de uma forma mais abrangente toda a paraxá. E nós queremos trazer aqui, nesses momentos finais, a respeito das chaves que revelam o pacto divino.
baseado em uma visão mais profunda do nosso rabino Yitzhak Ginsburg, né? Lembramos a você, segundo a direção e orientação do nosso Rav Yaakov Gerenstad, 2 livros sobre Kabbalah que nós podemos estudar, né? Do mesmo autor, do rabino Yitzhak Ginsburg. Então, para nós Benei Noach, para nós não judeus, que estamos aí, né, no princípio da nossa jornada monoteísta, a partir do momento que você já tem um amadurecimento melhor sobre as 7 leis e as suas 66 ramificações, a partir desse momento que você está mais solidificado nisto, né, a sua vida está mais firmada nessa base, nesses princípios, então você poderá partir para algo mais profundo, chamado Kabbalah, que significa ensinamentos. E o nosso Rav, ele recomenda 2 livros da autoria do rabino Yitzhak Ginsburg. Kabbalah, o princípio da Kabbalah, o que você precisa saber, e este outro livro, né? Kabbalah e Meditação para as Nações. Então, baseado nas chaves que revelam o pacto divino, né, nós queremos trazer para você aqui alguma coisa nesse sentido, que está ligado aos 2 pactos da nossa Parashá Lech Lechá. A aliança, né, das partes cortadas, né, que é aquele pacto que Abraão fez dos animais que foram repartidos no meio, e aquela chama viva passam juntos entre as 2 partes. Essa chama viva, ela representa o próprio Eterno, como se o próprio Eterno estivesse junto com Abraão, passando naquele pacto das 2 partes cortadas. E o segundo pacto, que é o que nós falamos mais explicitamente aqui hoje, que é a Brit Milá, o pacto, a aliança da circuncisão. Então são 2 pactos, né? O primeiro, as partes cortadas, está lá no capítulo 15, versos 7 a 21. O pacto, né, das partes cortadas, ele é um pacto suprarracional de conexão. Que pacto é esse? Na realidade, Deus ele não fez um pacto pessoal naquele momento ali, né? O pacto que ele fez ali foi com a nação de Israel, né? Onde Deus ele não permitiria que a nação de Israel ela fosse eliminada através das suas gerações, que eles seriam protegidos. Quando corta aqueles sacrifícios ao meio, isso simboliza, aqueles 4 animais simbolizam 4 períodos de impérios e nações que dominariam o mundo. E ao ser cortado ao meio, então ali Deus estava dizendo que os seus poderes seriam limitados e passageiros. Eles não teriam um domínio por muito tempo e nem teriam condições de poder eliminar o povo judeu. O que tem acontecido até a presente data e o que nos dá firmeza que até a manifestação de Mashiach para a redenção, isso continuará sendo uma realidade. Não há quem possa, não há nação que possa realmente eliminar, extinguir o povo judeu. Por quê? Porque é Deus que fez a aliança. Começou lá com Noé, depois com Abraão, fazendo 2 alianças. Então, esta é a realidade. Então, nessa nossa paraxá de hoje, nós temos a segunda parte, o segundo pacto, que está aqui no capítulo 17. Então, o pacto das partes, lá do capítulo 15, em tempos antigos, era realmente normal cortar um animal em pedaços e fazer com que ambos parceiros do pacto andassem entre as 2 partes. No primeiro pacto, nesse pacto das partes, Abraão anda através das partes de animais como ele cortou, juntamente com uma chama divina, que é enviada para essa finalidade, representando o próprio Eterno. Esse pacto foi a promessa de Deus a Abraão
para dar a terra de Israel e a ele os seus descendentes. E isso tornaria o povo de Israel um povo eterno. Não teriam como ser eliminados. Então, dessa forma, Deus estava fazendo esse pacto das partes, que estava confirmando a Abraão dar a terra prometida, a terra de Israel e aos seus descendentes, né, a posse da terra prometida. O pacto da circuncisão, né, o segundo pacto, Deus ordena a Abraão a circuncisão a si próprio e todos os seus descendentes. Os nossos sábios, eles dizem que o pacto da circuncisão é o pacto no qual Deus escolheu, né, o corpo judeu para se tornar único em sua santidade. As mulheres judias já são espiritualmente circuncidadas, não sendo necessário nenhum ato físico. Então, as mulheres, né, judias, elas já têm a circuncisão espiritual, enquanto que o homem precisa fazer a circuncisão da Brit Milá, certo? Quando Deus fez esse pacto com Abraão, ele mudou o nome então de Avram para Avraham e o de sua mulher Sarai para Sara. Tanto Avraham como Sara passaram a integrar o pacto da circuncisão simultaneamente, né? Sarai tinha no seu nome final o Iude, e esse Iude foi tirado e foi dado ao nome do filho dela com Abraão, e Itzahak, que começa com a letra Iude, né? Itzahak. Também ao nome de Avram foi acrescentado uma das letras do nome de Deus, o rei. E também no nome de Sara foi tirado o Iude e foi acrescentado no lugar de Iude, no nome de Sara no final, foi acrescentado também um dos nomes de Deus, a letra rei. Então, Sara e Avraham passaram a ter o nome, uma das letras do nome do Eterno em seus nomes. Isso vem confirmar, selar por toda a eternidade toda a aliança que Deus fez com Abraão e Sara e a sua semente. E isso não tem como ser anulado. Dessa forma, nós temos aí um pacto chamado singular, e um pacto chamado perfeito. Abraão é o primeiro judeu e o primeiro crente. Deus refere-se a ele, a Abraão, como Abraão, o é a pessoa com quem Deus escolhe fazer dois pactos que são objetos de Errad e sua perfeição, o segundo pacto. No pacto das partes, a palavra pacto aparece somente uma vez. Por isso, Errad, e por isso Abraão sendo chamado de assim como Deus é A essência desse pacto é singular, portanto. E o ponto desse pacto é a unicidade da terra de Israel. Ou seja, a terra de Israel é uma. A terra prometida, ela tem em si a sua unicidade. E ninguém pode tirar isso da terra de Israel, a sua unicidade. Que significa? Não há nenhum país, não há nenhum lugar na terra que seja comparado à terra de Israel. Não há nenhuma cidade em lugar algum que possa ser comparado a Jerusalém ou Jerusalém. É isso que significa esse pacto das partes também, a unicidade da terra de Israel. Por isso, Mashiach não se revelará em outro lugar, a não ser exclusivamente na terra de Israel e especificamente na cidade de Jerusalém. Então, a revelação de Mashiach será na terra prometida, onde Deus fez
duas alianças com Avraham. O primeiro, singular, ou seja, não há outro pacto igual. Singular por quê? Porque não existe outro país e outra cidade que tenha um pacto com Deus. Então, por isso, qualquer movimento religioso que venha se intitular, que veio substituir Israel como noiva de Deus, é uma grande falácia, é uma grande mentira. Por quê? Porque Deus não viola o seu próprio pacto. Deus não cancelou, não anulou a sua aliança com Avraham. Então, por isso, não há outro país, Itália, não há outra cidade, Vaticano, Roma, não há outra cidade, Meca, não há outro lugar que não tenha esta questão. A unicidade da terra de Israel é singular, é única. Por isso, Deus se revelou desde o princípio ali, onde o monte, o templo, o Beit HaMikdash foi construído. Foi desde o princípio que Deus se revelou naquele lugar. Por isso, esse pacto é singular, é único. Não há país como Israel, não há cidade como Jerusalém. Por isso o profeta Isaías disse, é de Jerusalém que sairá a Torá, lá no capítulo 2 de Isaías. É de Jerusalém que sairá a Torá para as nações. Ok? Então, e o pacto da circuncisão, a palavra pacto aparece 13 vezes. E esse valor numérico da palavra hebraico para errad, ela tem o valor numérico 13. 13 é a expressão completa de 1. 13 é a expressão completa de 1. Ou seja, errad significa 1. E o valor numérico da palavra errad é 13. Portanto, 13 é a expressão de 1. O pacto da circuncisão traz a singular questão do pacto da terra de Israel, a sua completa e perfeita expressão na carne santificada do judeu. Por isso, a Brit Milá, ela é este pacto que faz com que a terra de Israel, a cidade de Jerusalém sejam únicas. Além dos dois pactos que Deus fez com Avraham, a palavra pacto também aparece na Torá em relação a Noé, e em relação à própria Torá. Em relação a Noé, o pacto com referência a Noé, ela aparece 7 vezes, correspondendo aos 7 mandamentos que Deus ordenou a Noé e a sua descendência. Isso não é um pacto pessoal com Noé. Deus não fez um pacto pessoal com Noé, mas um pacto entre Deus e a sua criação, na qual Deus prometeu nunca mais destruir a raça humana, a sua criação. Então o pacto com Noé foi um pacto não pessoal com Noé, mas um pacto com toda a descendência de Noé, ou seja, fez um pacto com a sua criação. A palavra pacto aparece em conjunto com a Torá 3 vezes. Nossos sábios concluem que, porque a palavra pacto aparece somente 3 vezes em conjunto com a Torá, e 13 vezes em conjunto com a circuncisão, existe alguma coisa sobre a circuncisão que é mais essencial ao judeu do que o estudo da Torá. O número de vezes que a palavra pacto aparece em cada contexto forma uma singular série quadrática que os nossos sábios chamam e denominam números do pacto. Então essa série quadrática, porque elas são 4, viu? Quadrática porque são 4. Denominado como números do pacto. Elas aparecem com frequência desproporcional nas unidades da Torá
e sobre os pactos, né? Então vejam bem, observem bem, né? Se você não entender nesse momento, né, depois de ser compartilhado, né, o link da gravação, volte novamente aí e releia. E se você não entender mais ainda, faça perguntas, né, para quem já sabe alguma coisa ou para o rabino, né? Temos aí 3 rabinos para responder questões: o Rav Yaakov, o Rav Michel e o Rav Shimon, ok? Então os números do pacto, vejam bem desta série quadrática. Primeiro pacto foi com a terra de Israel, o pacto singular lá com Noah, o pacto com a criação. Os números do pacto. O segundo corresponde 3, que está ligado diretamente pacto com a Torá. É o segundo do quadrático. O terceiro do quadrático são as 7 leis dado a Noah, certo? Então, faz aqui o terceiro do quadrático. E o 4 está ligado diretamente ao pacto que é mencionado 13 vezes com relação à circuncisão. Então, nós temos aqui a série quadrática, ou seja, pacto com a terra de Israel, pacto com a Torá, pacto com Noah e pacto com a circuncisão. Esta fórmula, o que nós podemos dizer de uma forma simples? Sofonias 3:9. Todo não-judeu que recebe a fé monoteísta junto com os judeus estão inseridos dentro desta série quadrática. Ou seja, a partir do momento que o não-judeu ouve a respeito do Deus de Israel, do Deus da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e ele segue esta fé monoteísta com base judaica, com a orientação e a liderança de um rabino, então você passa a fazer parte dos pactos de Deus. E nessa série quadrática, e Sofonias 3:9 significa simplesmente: você é filho de Deus e faz parte, junto com os judeus, do pacto com Deus. E portanto você passa a ter direito às mesmas bênçãos prometidas a Abraão e a sua descendência. E tem direito aos dias da redenção com Mashiach, e tem direito ao Olam Rabá, o mundo vindouro. Então aqui nós temos realmente, nessa série quadrática, nós temos os pactos, né, que faz com que nós nos tornemos, na realidade, nós nos tornemos uma família só, um povo só. E por isso nós podemos chamar Avraham Avinu, nosso pai Abraão. Podemos chamar a Deus, nosso Pai Celestial, nosso Salvador. É dessa forma que nós podemos realmente nos encaminharmos em direção à nossa herança, Jerusalém. A redenção com Mashiach, a nossa herança, Olam Rabá, o mundo vindouro. Dentro disto, né, aqueles que morrerem nesta viva esperança, que morrem nesta fé, também tem a certeza que nos dias de Mashiach, na ressurreição, estará ressurgindo para estar junto com Mashiach e junto com todos aqueles que ali estiverem para a redenção final, assim plenamente, todos sendo devidamente preparados na cura, ao ser sarado de todas as coisas, para então, no 8º milênio, poderem, através de Mashiach, serem recebidos definitivamente pelo Pai Celestial, para tomar posse com o mandado do Rei, o único Rei, o grande Rei, o Rei dos Reis, que significa
o único e poderoso Rei, estar então com ele no Olam Rabá. Que ao findar, né, nossa Parashá, Lech Lechá, com esses ensinamentos, né, lembrando que não tem como nós aprendermos tudo de uma vez, e vamos aprendendo dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Por isso, os ciclos da Torá, dos estudos da Torá, eles são, no seu título repetitivo, 54 porções, para que nós possamos, o que não aprendemos no ano passado, aprendemos nesse ano. O que nós não aprendemos nesse ano, aprendemos no ano que vem. E à medida que vamos aprendendo, vamos obedecendo, vamos colocando em prática, isso vai alegrando o coração de Deus, isso vai nos firmando cada vez mais sermos filhos autênticos de Deus, e nós poderemos estar nos preparando realmente, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, até a redenção final. Por quê? Finalizando, por que os não-judeus não são circuncidados? Porque através dos milênios, a partir de lá atrás, desses dias de Abraham, né, Nimrod, Torre de Babel, as 70 nações, a partir desta época as nações, elas simplesmente deram as costas aos mandamentos divinos e foram para as suas nações, para as suas terras, e cada um criou os seus deuses, e a idolatria, ela veio trazer a queda da dignidade humana. E ao trazer a queda da dignidade humana, a idolatria, veio fazer com que as pessoas realmente abandonassem os pactos de Deus. Por isso, através do povo judeu, Deus está despertando, chamando, né, a atenção das nações. Volte às veredas antigas. Você faz parte disto. Não seja rebelde como Nimrod, que se autoproclamou Deus e criou tantos outros deuses às suas gerações posteriores. Você faz pacto de um único Deus, que fez realmente pactos eternos, inalteráveis. Você faz parte disto. Volte para o teu Deus. Volte para as veredas antigas. Volte a andar como Abraão andou com Deus, como Noé andou com Deus. Volte a andar como os profetas andaram com Deus, os grandes reis, à semelhança de Davi, andou com Deus. E os nossos sábios, através desses milênios, deu exemplo de andar com Deus. Volte às veredas antigas, não aquelas criadas por homens idólatras, homens que negam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Volte às veredas antigas, que são ensinadas pelo fundamento judaico da palavra, o qual os 5 primeiros livros foram escritos originalmente, ditados por Deus, por Moshe, e os seus compiladores, através de gerações posteriores, vieram escrevendo letra por letra, palavra por palavra, e concretizou através desses milênios a Torá, como nós a recebemos. A Torá que Moshe recebeu é a mesma Torá que hoje, através do mundo judaico, nós temos em nossas mãos. A Torá de Moshe. Por isso, volte às veredas antigas, para que você venha se preparar para a revelação de Mashiach, e que a revelação de Mashiach seja para nós, em nossos dias, que seja para agora. Amém. Amém. Com a graça bendita de Hashem, amanhã, às 2 da tarde, estaremos aqui com o encontro marcado à tarde com a Torá. Shalom.